Olá, amantes de mistérios e histórias de arrepiar. Vocês já ouviram falar de navios que vagam pelos oceanos sem tripulação, envoltos em lendas e segredos? Hoje vamos içar as velas e mergulhar fundo nas águas sombrias das histórias náuticas para explorar os navios, fantasmas mais documentados de todos os tempos. Preparem-se, porque a nossa viagem está prestes a começar. Primeiro, vamos falar do mais famoso de todos, o holandês voador. Essa lenda é tão poderosa que inspirou óperas, livros e até filmes. A história mais comum fala do capitão Hendrik van der Decken, um homem teimoso que, em meio a uma tempestade violenta no Cabo da Boa, Esperança jurou que dobraria o cabo, nem que levasse até o dia do juízo final. A sua arrogância teria selado o seu destino, condenando-o a navegar pelos mares para sempre, com uma tripulação de fantasmas. Avistar o holandês voador é considerado um presságio de desgraça. Relatos de marinheiros desde o século XVII até o século XX, incluindo o do futuro rei, George V do Reino Unido, descrevem um navio fantasmagórico brilhando com uma luz sinistra. Embora seja uma lenda, a persistência e a quantidade de relatos ao longo dos séculos a tornam um caso fascinante e o arquétipo de todos os navios fantasmas. Agora vamos de uma lenda para um mistério real e documentado. O Mary Celeste. Em dezembro de 1872, este bergantim americano foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, navegando em perfeitas condições, mas completamente vazio. O navio que o encontrou, o Dei Grotia, percebeu que algo estava estranho. Ao abordá-lo, a tripulação descobriu que o Mary Celeste estava em ótimo estado. As velas estavam parcialmente içadas. Os pertences pessoais da tripulação estavam nos seus lugares, e havia comida e água para 6 meses. A última anotação no diário de bordo datava de 10 dias antes, e não mencionava nada de anormal. O único bote salva-vidas estava em falta, sugerindo que a tripulação abandonou o navio. Mas por quê? As teorias são muitas. Um ataque de piratas, um motim, ou talvez uma explosão causada pelos barris de álcool que transportava. Nenhuma teoria explica por que abandonaria um navio perfeitamente navegável. O capitão, a sua esposa, a sua filha de 2 anos e os 7 tripulantes nunca mais foram vistos. O mistério do Mary Celeste permanece como um dos maiores enigmas não resolvidos da história marítima. Outro caso intrigante é o do Carol Autor, Deering. Esta escuna de 5 mastros foi encontrada encalhada e abandonada nos traiçoeiros bancos de areia do Cabo Hatteras, na Carolina do Norte, em janeiro de 1921. O navio voltava do Rio de Janeiro para os Estados Unidos. As velas estavam içadas, mas não havia sinal da tripulação. Investigações posteriores revelaram que a comida parecia estar a ser preparada para uma refeição quando algo aconteceu. Os diários de bordo e os equipamentos de navegação haviam desaparecido. O último contato conhecido foi com um faroleiro que relatou que um membro da tripulação, com um sotaque estrangeiro, disse que o navio havia perdido as âncoras numa tempestade. As teorias sobre o seu destino incluem motim, pirataria moderna, e até mesmo que o navio se tenha tornado uma vítima precoce do Triângulo das Bermudas. A investigação oficial do Polícia Federal norte-americana, na época, não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva, deixando o destino da tripulação do Carol, autor Deering, perdido nas brumas do tempo. Vamos avançar no tempo para um mistério mais moderno, o do CAS 2, em 2007. Este catamarã foi encontrado à deriva na costa da Austrália, perto da Grande Barreira de Coral. A bordo, tudo parecia normal. Um computador portátil estava ligado, a mesa estava posta para uma refeição, o motor estava a funcionar e a rádio estava ligada. As velas estavam içadas, mas rasgadas. Faltavam apenas os 3 homens a bordo: Derek Button e os irmãos Peter e James Stanstead. A ausência deles era inexplicável. As condições do mar estavam calmas quando eles desapareceram. Uma investigação concluiu que uma série de acidentes infelizes pode ter levado à tragédia. A teoria principal sugere que um dos irmãos caiu na água, o outro tentou salvá-lo e o capitão, ao tentar manobrar o barco para os resgatar,
também caiu. Sem ninguém a bordo para controlar o barco, ele simplesmente continuou a navegar. É uma explicação plausível, mas sem corpos ou testemunhas. O CAS-2 ficou conhecido como o iate fantasma da Austrália. Não podemos deixar de mencionar o SS Baishimo, o navio fantasma do Ártico. Este cargueiro a vapor, propriedade da Hudson's Bay Company, ficou preso no gelo do Alasca em 1931. A tripulação abandonou o navio, esperando que ele afundasse. Mas ele não afundou. Em vez disso, o Baishimo libertou-se do gelo e começou uma jornada solitária de quase 40 anos. Ele foi avistado inúmeras vezes, flutuando sem rumo pelas águas geladas do Ártico. Várias tentativas foram feitas para o resgatar, mas o clima severo ou o gelo traiçoeiro sempre frustravam os esforços. O último avistamento confirmado foi em 1969, 38 anos após ter sido abandonado. Desde então, desapareceu. O governo do Alasca até lançou uma busca em 2006 para encontrar o navio fantasma do Ártico, mas sem sucesso. O Baishimo pode ter finalmente afundado, ou talvez, apenas talvez, ainda esteja por aí, a navegar silenciosamente pelo gelo. Finalmente, temos a história do Run Me Down. Este é, talvez, o mais assustador de todos, embora sua veracidade seja debatida. A lenda diz que, em 1947, navios no Estreito de Malaca receberam uma mensagem de SOS aterrorizante de um navio holandês, chamado Orang Medan. A mensagem dizia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, deitados na sala de mapas e na ponte. Possivelmente toda a tripulação está morta. Depois, uma última transmissão em código Morse: eu morro, quando o navio de resgate finalmente localizou o Orang Medan. Encontraram uma cena de horror. Toda a tripulação estava morta, os seus corpos congelados em poses de terror, com os olhos abertos e os braços estendidos, como se estivessem a defender-se de algo invisível. Não havia sinais de ferimentos. Pouco depois de a equipa de resgate ter embarcado, um incêndio misterioso começou no porão de carga, forçando-os a abandonar o navio. Momentos depois, o Orang Medan explodiu e afundou, levando os seus segredos para o fundo do mar. Historiadores nunca encontraram registros oficiais do navio, o que leva muitos a acreditar que é apenas uma lenda urbana marítima. Mas, e se for verdade? O que poderia ter causado uma morte tão horrível? Gases tóxicos? Um evento paranormal? Nunca saberemos. Desde lendas antigas a mistérios modernos, estas histórias de navios fantasmas continuam a capturar a nossa imaginação. Elas lembram-nos que, apesar de toda a nossa tecnologia, os oceanos ainda guardam segredos profundos e inexplicáveis. Qual dessas histórias achou mais arrepiante? Tem alguma teoria sobre o que aconteceu com estas tripulações desaparecidas? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoramos ler as vossas teorias. Se gostou desta viagem aos mistérios do mar, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perder as nossas próximas explorações. Obrigado por assistir e até a próxima.